Falta pouco. Começa amanhã o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023. A sessão vai ser aberta às 9 da manhã com a leitura do relatório de Alexandre de Moraes. O ministro vai resgatar todas as etapas do processo e as acusações da Procuradoria-Geral da República. Em seguida, o procurador-geral Paulo Gonet tem até 2 horas para defender a condenação dos réus. Vamos ver então no telão como é que vai ser o julgamento, começando pelo local onde vai acontecer. Tá aí, ó. No telão já estamos acompanhando aqui. Onde será? As 5 sessões ocorrem no plenário da primeira turma do STF. O espaço, com plateia de cerca de 120 lugares, fica no anexo 2 do STF, conhecido como Igrejinha, porque tem um formato da arquitetura das janelas semelhantes ao formato semelhante ao de templos religiosos. Está aí, o edifício sede fica ao lado esquerdo, como você está vendo, e o anexo 2 fica lá ao lado direito, onde vai acontecer esse julgamento. Vamos para a segunda tela para a gente ver, ó. Abertura da sessão. O presidente da primeira turma do STF abre os trabalhos. Temos aí, portanto, o Cristiano Zanin, né? Lá vão participar Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia. Estamos aqui, como é que vai ser a distribuição. Temos também Flávio Dino e Luiz Fux. Você consegue ver aí direitinho. Esse plenário está praticamente lotado, muita gente inscrita para participar. Vamos para a próxima tela para a gente ver, então, ó, como devem ser os dias iniciais. Amanhã, né, dia 2/9, terça-feira. Na parte da manhã, a gente tem a leitura do relatório e as sustentações orais da PGR e da defesa de Mauro Cid. Na parte da tarde, falam outros 3 ou 4 advogados. A gente tem na quarta-feira, dia 3/9, a sessão que acontecerá somente na parte da manhã e será para conclusão das sustentações orais dos advogados. A gente preparou uma arte aqui para a gente poder explicar para vocês direitinho como é que vai funcionar todo esse julgamento amanhã. Então vamos para a próxima tela para a gente ver aqui. Vamos lá, temos aqui, ó, leitura do relatório. Ó, Cristiano Zanin chama o processo e passa a palavra ao relator, ministro Alexandre de Moraes, que vai fazer a leitura do relatório. Aí um resumo das investigações, né? E das etapas percorridas até as alegações finais. Vamos para a próxima tela? O que Moraes deve analisar? Tá lá, questões preliminares levantadas pela defesa, como nulidade da delação de Mauro Cid, alegações de cerceamento de defesa ou pedidos para retirar o caso do STF, né? O mérito do processo decidindo então pela condenação ou absolvição dos acusados, além da definição de eventuais penas. Quando Moraes deve voltar? Quando é que ele deve votar, na verdade? Ele deve votar, ó, o voto do relator deve começar a ser lido no dia 9/9. Portanto, agora vamos dar uma pausinha aqui, porque a gente preparou muitas informações para você, mas vamos chamar a Lara, que é a Lara Alves também. A gente tem outras artes, né, Lara? Mas antes eu quero te chamar para a gente fazer um resumão aqui até agora, como é que tá, o que foi dito até agora, para a gente explicar para o nosso espectador aqui como é que tá. Boa noite mais uma vez para você. Boa noite, André. Pois é um momento muito importante a gente conseguir diferenciar as etapas que o processo passará desde o início do julgamento na sessão de amanhã, às 9 da manhã, no Supremo Tribunal Federal. Esses primeiros dias vão ser dedicados a uma etapa mais processual. E o que eu quero dizer com isso? Tem alguns ritos que precisam ser cumpridos, algumas pessoas que precisam ser ouvidas em uma sequência que já é definida pela própria Justiça. Por exemplo, algumas pessoas podem estar se perguntando por que os advogados de Mauro Cid vão falar primeiro que os advogados dos outros 7 réus desse núcleo crucial, sendo que a gente tem sempre ali o respeito à ordem alfabética dos nomes dos réus. Como Mauro Cid assinou um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República,
ele tem essa prerrogativa, então o advogado dele fala primeiro. Além disso, um ponto bastante importante é que, em geral, o Procurador-Geral da República tem cerca de 1 hora em processos como este para apresentar a sustentação oral e fazer o pedido da condenação desses réus, a exemplo do que ele já fez nas alegações finais que foram entregues ao Supremo Tribunal Federal. Mas desta vez nós teremos 2 horas para que o PGR, o Dr. Paulo Gonet Branco, faça as alegações. Isso porque, pelo número de réus e pela extensão do processo. É um processo bastante longo, então foi entendido que ele deveria ter, sim, 2 horas para fazer a leitura dessa sustentação. Pois bem, além disso, tem um ponto bastante importante que você tocou, que logo no início da sessão a gente tem a leitura de um relatório pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. É importante diferenciar que o relatório não é o voto. Não é nesse relatório que ele vai pedir a condenação ou a absolvição, votando pela condenação ou absolvição desses réus. Esse relatório é um grande resumo do processo e essa etapa é bastante importante, principalmente neste momento, com a intenção de evitar que algum ministro daqueles que compõem a primeira turma peça vista. Um pedido de vista, que é um pedido de mais tempo para analisar o processo, faria com que a ação demorasse um pouco. Na verdade, ela seria suspenso o julgamento para que aquele ministro tivesse um tempo. Ele poderia demorar, por exemplo, 90 dias para devolver o caso para o julgamento, para que o julgamento continuasse. Então a intenção é que Alexandre de Moraes faça um relatório bastante completo, expondo ali movimentações da ação que já foram apresentadas aos demais ministros que votarão com ele na primeira turma, para evitar um pedido de vista. Outro ponto bastante importante é que a gente tem uma previsão de encerramento, né, de sessões entre os dias 2 de setembro e 12 de setembro para que aconteça esse julgamento. Porque essa data é tão importante? Existe um desejo dos ministros do Supremo Tribunal Federal de que este julgamento não se arraste por muito tempo e principalmente evitar que ele contamine o ano eleitoral em 2026. Aí é importante a gente dizer que já nos meses de setembro, ali para o final do mês de setembro, agora que começou hoje, e também em outubro, nós já temos algumas convenções dos partidos que vão indicar quem são os seus candidatos. Então a gente já tem uma bandeira eleitoral muito mais forte no cenário político. E a intenção é que esse julgamento, pelo menos a conclusão dessa etapa inicial do julgamento, não invada o ano eleitoral e este momento em que os partidos se articulam para decidir como vão agir em 2026. E um ponto importante é a gente lembrar que o julgamento não encerra toda a ação penal. Esse julgamento, de fato, vai ali decidir pela condenação ou pela absolvição dos 8 réus que são julgados nesse núcleo crucial, mas ainda há recursos que podem ser apresentados, então ainda há outras etapas, André. Pois é, Lara, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar, mas antes eu vou voltar aqui para o telão, porque deixa a gente dar sequência aqui, falando como é que vai ser essa sequência toda, e vamos começar, inclusive, pela parte das sustentações orais, que tá aí, ó. Depois desse momento ali que a gente estava explicando, que a gente deu uma parada para explicar a outra parte, aqui, ó, em seguida fala a Procuradoria-Geral da República, né, que é responsável pela acusação. O Procurador-Geral Paulo Gonet, né, terá até 2 horas, como a Lara falou, para sustentação. É bastante tempo, 2 horas. Mas a gente está falando de um inquérito com milhares de páginas, então 2 horas acaba sendo um tempo relativamente até pequeno, né? Na sequência, o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, réu no processo, vai ter até 1 hora para apresentação da defesa, tempo que também será dado a cada um dos outros advogados do chamado núcleo 1 ou núcleo crucial da trama golpista, seguindo a ordem alfabética dos acusados. A gente está acompanhando aí e vamos para a próxima tela, tá aqui, ó, o pedido de vista, né, que pode acontecer também o pedido de vista, que qualquer ministro pode pedir vista e ter mais tempo para analisar o caso com prazo de até 90 dias. A gente está trazendo essas informações iniciais aqui, a gente vai esmiuçar direitinho cada uma delas ali, destrinchar cada uma delas depois ao longo da nossa fala aqui com a Lara e também com o especialista que a gente chamou para nos ajudar a entender direitinho como é que funciona esse processo. Ó, prazo para defesas recorrerem. Após a publicação do acordão da decisão
acórdão da decisão, ocorre que em 60 dias do julgamento, né? As defesas têm 5 dias para apresentar, para apresentação dos embargos declaratórios, algum probleminha que tiver no texto ali, alguma coisa que não tem muito problema para alterar final do julgamento, não. Mas são os embargos declaratórios que têm que ser ali apresentados, né? Até 60 dias ali, ó, para poder apresentar esses embargos. Então a gente tem ali no quarto ponto ali, recursos não serão julgados pelos 11 ministros. É um ponto que realmente gerou muita divergência, muita discussão, que são apenas 5, né? Nesse caso, que tramita na primeira turma, os recursos são sempre julgados pelo próprio colega, né? Pelos próprios colegiados, ali pelo próprio colegiado, sem possibilidade de ir a plenário para análise de todos os integrantes da corte. Aqui na terceira parte aqui também, eu pulei da terceira, ó, o tempo de recurso para os condenados em caso de condenação, seja qual for o placar, é possível apresentar embargos de declaração, tipo de recurso que, como regra geral, não muda o mérito, mas pode levar, por exemplo, a uma redução de pena. A gente está falando de alguns dos condenados ali, o pessoal que participou dos atos ali de janeiro de 2023, pessoas que foram condenadas até 17 anos. Muitas conseguiram reduzir penas. Vamos ver. E esses são os peixes pequenos, vamos dizer assim, teoricamente, como dizem os juristas, né? A gente tem as pessoas que, teoricamente, estão sendo acusadas ali, que estão sendo acusadas de serem as organizadoras. Quinta parte aqui, prisão dos réus. Não é automática em caso de condenação, só pode ocorrer depois de julgamento de recursos. Os prazos também e o número de recursos possíveis devem depender de análise do presidente da primeira turma. Tem mais uma tela aí para a gente mostrar a sequência dos votos. Depois de Alexandre de Moraes, votam os demais ministros da primeira turma na seguinte ordem. Depois de Moraes vem Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, o último a votar por ser o presidente do colegiado. Conforme apurou a reportagem aqui de O Tempo, em Brasília, a expectativa é de que todo o rito de julgamento se encerre como o que está previsto em 12 de setembro. Vai ser tudo muito rápido, né? A decisão final, a condenação ou absolvição, depende de maioria simples, 3 dos 5 ministros. A gente tem mais uma tela aí, Alex? Não. Essa foi Tem mais uma? Lara Alves, vamos chamar de volta aqui então a Lara para conversar com a gente. Ô Lara, conta aqui para nós uma expectativa sobre um possível pedido de vistas por parte de Luiz Fux, né? Do ministro Luiz Fux. Isso poderia, inclusive, fazer com que demore ali pelo menos mais 90 dias, né, Lara? Isso mesmo, André. Um pedido de vista, inevitavelmente, arrastaria esse julgamento por mais tempo. Mas existe uma expectativa de que o ministro Luiz Fux não apresente um pedido de vista, inclusive porque o relator, Alexandre de Moraes, tem tomado uma série de cautelas para evitar esse pedido de vista, como, por exemplo, o envio das documentações, das movimentações dos autos do processo para os ministros antes do início do julgamento e também por esse relatório que Moraes deve apresentar. Então não haveria uma justificativa muito cabível para que Luiz Fux pedisse vista para analisar esse processo, até porque já é um processo que corre há bastante tempo, já houve no mês de junho as oitivas dos réus, né? Eles puderam ser interrogados pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux participou ativamente deste momento do processo, então é esperado, na verdade, que ele não peça vista, mas existe sim uma expectativa de que ele apresente alguma divergência em relação ao voto do relator Alexandre de Moraes. Claro, nós sabemos que existe sim uma expectativa de que o ministro relator apresente um pedido de condenação dos réus, mas acatando, né, portanto, as alegações finais e o pedido de condenação que foi feito pela Procuradoria-Geral da República, mas há um ponto importante que deve sim ter alguma espécie de divergência
do ministro Luiz Fux em relação ao voto de Alexandre de Moraes. Essa, inclusive, foi uma informação que foi trazida pelo blog do Valdo Cruz no G1 hoje mais cedo. E isso também é importante para entender essa dinâmica do voto de Luiz Fux. Ele já tem dado demonstrações em sessões anteriores da primeira turma de que pode sim apresentar uma divergência e, por exemplo, não acatar aquele pacote de 5 crimes que pesa contra 7 dos 8 réus e 3 crimes que pesam contra o deputado federal Alexandre Ramagem. É importante a gente lembrar que ele é, de fato, uma exceção nesse grupo de 8 pessoas que são julgadas nesse núcleo crucial. Como ele detém mandato, ele vai ser julgado apenas pelos crimes que foram cometidos antes da diplomação no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, aqueles outros 2 crimes de dano e de deterioração do patrimônio que aconteceram no 8 de janeiro de 2023, aconteceram depois da diplomação. Então, ele só responde por esses crimes depois do fim do mandato dele como deputado federal. Então, a expectativa é que a gente tenha, sim, uma divergência do ministro Luiz Fux, mas não um pedido de vista que arraste por mais 90 dias, por exemplo, o julgamento dessa ação. Pois é, então reforçando, gente, a maioria é formada com 3 votos favoráveis à condenação. O resultado final vai ser anunciado pelo presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. A expectativa de muitos juristas é de que a condenação de Bolsonaro está certa, mas pode haver divergências sobre a duração da pena, prevista para mais de 40 anos. Então, vamos lembrar na tela aí, né, quais são os crimes atribuídos aos réus do núcleo crucial. A gente tem lá, crimes e penas de prisão. A gente tem organização criminosa de 3 a 8 anos, podendo chegar a 17 anos e 4 meses com agravantes. Tem também dano ao patrimônio da União, com prejuízo à vítima de 6 meses a 3 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos. Deterioração de patrimônio público tombado, de 1 a 3 anos. Golpe de Estado de 8 a 12 anos. A pena total, portanto, a gente tem aí 43 anos e 4 meses. Isso de acordo com o Código Penal brasileiro. O tempo máximo de cumprimento de pena prevista de liberdade no Brasil é de 40 anos. Eu vou aproveitar, inclusive, aqui agora para chamar para participar com a gente aqui no jornal o Paulo Crossara, que é advogado criminalista, está sempre aqui com a gente. Muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, boa noite a todos. É isso aí, eu não te ouvi, tá tudo certinho com o áudio aqui? Não me ouviu? Ah, agora te ouvi. Pois é, então, mesmo condenados, os réus não devem ser presos imediatamente, já que a execução da pena depende do trâmite de recursos. A gente está falando aí de quanto tempo até ver tudo definido? Mais ou menos, dá pra gente fazer uma previsão, não? Olha, na lei não dá para calcular certinho esse tempo. A gente pode ter uma previsão pelo que está acontecendo, né? A gente está vendo aí que o ritmo desse processo é um ritmo acelerado, né? Porque aqui no tribunal, se eu apresento um embargo de declaração, dependendo do relator, dependendo da Câmara, pode demorar 1 mês, pode demorar 6 meses. Tem um ritmo, cada processo tem um ritmo. Nesse, eu não acho que demore para julgar qualquer recurso que seja, não. Porque, né, a própria reportagem aí já destacou que não é um desejo dos ministros que isso se alongue por 2026 e contamine a corrida eleitoral do ano que vem. Agora, a gente pode dizer que no caso do ministro Luiz Fux, né, pedir vistas ali, a gente pegar aí mais 90 dias para análise dos casos, há um interesse, falando de uma forma assim, uma forma meio bastidora, assim, de os ministros prolongarem ainda mais, pelo que está dando para perceber, não, né? Mas o Fux ele dá um indicativo de que se a primeira turma tem algum combinado nos bastidores, né, no informal eles estão fechados, né, vamos dizer assim, vamos dizer que o Fux não está tão assim, né? Ele já deu uns indicativos de que ele pode divergir e ele pode pedir vista. É uma prerrogativa dele, né? Qualquer ministro, qualquer julgador, em qualquer tribunal que seja, tem o direito de vista. Hoje,
no Supremo Tribunal Federal, essa vista foi, entre aspas, disciplinada, né? Nós tivemos aí uma reforma no regimento interno, que, se eu não me engano, não tem mais de 2, 3 anos, que limitou a vista, né? Antes a vista era indefinida. A gente vê o julgamento aí da questão da maconha, que um pedido de vista arrastou o julgamento por anos. Hoje a vista é limitada a 90 dias, então não pode mais, né, a gente falava de sentar em cima do processo. Né, essa vista é limitada, então fica limitado a 90 dias e é a prerrogativa dele. Se ele quiser pedir essa vista e ficar com o processo 90 dias, ele fica. Mas aí é tudo questão de bastidores e o sinal que o STF quer dar, né, para a sociedade. Então vamos continuar aqui por enquanto. Lara Alves, a gente estava conversando com o Paulo Corsaro, tentando entender melhor como é que vai funcionar. Quer dizer, ele estava explicando ali, né, Lara, que o ministro Luiz Fux, se ele tiver algum indício de que o pessoal já está fechado do outro lado, parece que ele não gosta muito não, né? Prefere falar, então vem cá que eu quero ver, já que vocês estão fechados por aí, eu quero dar uma olhada. André, existe um ponto bastante importante em relação ao ministro Luiz Fux. Na verdade, duas questões importantes que acho que são válidas de trazermos aqui para quem nos acompanha. A primeira delas é que nós estamos falando de um dos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que não foram sancionados com o cancelamento do passaporte pelos Estados Unidos. E isso é, de certa forma, um retrato da implicação política deste julgamento. Então, além de Fux, quem nós tivemos que não foram sancionados com essa perda, com esse cancelamento de visto? Nós tivemos o ministro Cássio Nunes Marques e também o ministro André Mendonça, estes dois que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Então, neste momento, quando os Estados Unidos, o Departamento de Estado de Marco Rubio, toma a decisão de poupar Luiz Fux, ele dá um recado de como olha para este julgamento no Supremo Tribunal Federal, cujo principal réu é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente precisa entender se isso pode ter alguma implicação na postura do ministro Luiz Fux. Eu acredito que não. E aí temos um segundo ponto bastante relevante. Existem alguns especialistas, alguns repórteres que cobrem Supremo Tribunal Federal há bastante tempo aqui em Brasília. 2 deles são o Felipe Recondo e o Luiz Weber, e eles fizeram uma análise bastante interessante recentemente sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal a partir de uma análise deles próprios em como o Supremo responde. Existe uma avaliação, inclusive dos próprios ministros, que cada ministro é uma ilha, ou seja, eles decidem, eles se articulam, eles têm posições próprias, mas neste momento há uma cobrança institucional em relação ao Poder Judiciário. Então, ali talvez seja necessário que a Corte demonstre unidade e apoio para tentar demonstrar para o público externo e também para os outros poderes, como por exemplo o Poder Legislativo, que tem tido uma indisposição bastante gritante com o Judiciário nos últimos anos, principalmente ali nos últimos 3 anos, como a Corte se posiciona e quais são as respostas que o Supremo Tribunal Federal, representando o Judiciário, vai dar para a sociedade também a partir deste julgamento, que é de fato um julgamento inédito. Nós estamos falando de um ex-presidente da República sendo julgado por tentativa de golpe de Estado depois da redemocratização. Isso é bastante sério e é inclusive um ponto, André, que foi tratado na reportagem que a revista The Economist publicou na semana passada. Vocês vão se lembrar, foi aquela capa com uma ilustração do Bolsonaro usando aquele adereço viking, né, que foi bastante usado por algumas pessoas na invasão do Capitólio, e a manchete que dizia o que o Brasil tem a ensinar, qual a lição que o Brasil pode dar aos Estados Unidos diante desse julgamento, né? Então é muito importante porque é também um olhar sobre como outras democracias têm visto esse julgamento no Brasil e qual a resposta o Judiciário vai dar para essa tentativa de golpe de Estado que foi denunciada ali nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República. André, Olá. Doutor, boa noite. Eu perguntei para o senhor 2 coisas. A primeira, quais são os recursos que o ex-presidente Bolsonaro e os outros réus podem recorrer no Supremo Tribunal Federal contra uma eventual sentença que peça a condenação? E a segunda pergunta, existe alguma possibilidade de que esse julgamento ocorra, ainda que a gente tenha ele começando amanhã, no plenário do Supremo Tribunal Federal e aí pela totalidade dos 11 ministros? Sim, tem 2 recursos possíveis. Os 2 têm nomes de embargos, mas eles são bem diferentes. Tem os embargos de declaração,
que a função dele não é mudar o resultado do julgamento. Ele pelo próprio nome, ele tem que esclarecer alguma obscuridade, alguma contradição, que muitas vezes, principalmente em votos mais longos, acontece, né, de ter algum ponto a ser esclarecido, contraditório, se afirma algo aqui, depois se afirma outra ali. Então, embargo de declaração é para isso, né, vamos dizer, para arredondar as arestas ali do acórdão, né. Agora, tem os embargos de divergência, esse é um pouco mais polêmico, né, porque o embargo de divergência é quando tem, né, uma divergência, né, no julgamento, e você pretende resgatar o voto vencido para que ele se torne o voto condutor, né, que é o voto vencedor. E aí você tem que ampliar o julgamento, né? Nesse caso seria ampliar da primeira turma para o plenário do STF. Nesse caso, né, o STF tem um entendimento já passado aí de que apenas uma divergência não é capaz de possibilitar os embargos de divergência, né, pela defesa. Que eles precisariam de, no mínimo, 2 votos absolutórios. Né? Essa divergência não pode ser por coisas acessórias como dosimetria da pena. Essa divergência tem que ser sobre o mérito da causa. Então tem que ser 2 votos absolutórios, que aí possibilita que as defesas oponham esses embargos de divergência, e aí o julgamento é estendido para o plenário. Né? Aí os 11 ministros julgariam. Né? Essa questão do julgamento não ser no plenário hoje em dia, ser na turma, e dessas dificuldades de se opor em embargo de divergência, é porque o Supremo é meio traumatizado, né, com julgamentos penais que levam os 11 ministros, como foi o caso do Mensalão, que, né, o julgamento acaba se arrastando muito tempo, são muitos entendimentos diferentes e tudo. Então teve primeiro essa reforma no regimento para levar para as turmas e depois essa série de entendimentos jurisprudenciais que eles foram construídos para dificultar os embargos de divergência, né, para evitar mesmo que vá para o plenário que os 11 julguem. Agora, no caso do ex-presidente, considerando o estado de saúde dele, né, caso condenado, você acha que existe uma possibilidade real de uma prisão domiciliar logo no início? Vamos supor, ele é condenado e não vai cumprir pena numa prisão, e sim vai cumprir pena em casa. Olha, isso é extremamente subjetivo e vai depender muito do relator, do Alexandre de Moraes, né? Quem atua aí no criminal sabe como que às vezes um réu, às vezes você está defendendo uma pessoa que está muito mal de saúde, mas muito mal, e o juiz entende que tem condição no presídio, que não vai para casa, muitas vezes a gravidade do crime ajuda, né, ao juiz manter a pessoa presa em vez de ir para casa, e tem, às vezes, uma condição psiquiátrica até mais leve, e o juiz determina que vai cumprir em casa. Então, é tão subjetivo, né, que é o juiz que vai determinar se ele tem condições ou não de cumprir a pena dele na cadeia ou se vai cumprir em domiciliar. Então, vai ser um cálculo que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer, né? Se ele entender que o Bolsonaro não tem condições de cumprir essa pena na cadeia, é de imediato. Se ele não tem condições hoje, ele nem entra na cadeia, né? Ele fica em casa, né? Já está em casa, então ele ficaria como está. Doutor, nas alegações finais, a equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro volta a pedir a anulação da delação do Mauro Cid. Se essa anulação de fato acontecer, se o ministro acatar e houver consenso ali na primeira turma para anular a delação, o que acontece com esse delator a partir de então? Primeiro que esse julgamento inteiro viraria outro, né? Eu acredito que não vai anular, porque isso já foi decidido quando do recebimento da denúncia, mas se isso acontecesse com a nulidade, todas as provas que ele produziu em relação, que foram produzidas a partir da delação dele são ilícitas. Então isso teria a possibilidade de anular tudo, né? Porque todas as provas, não só os depoimentos dele, mas todas as provas derivadas do depoimento dele ou de coisas que ele apresentou, que a gente chama de teoria das árvores, da árvore envenenada, né? Que os frutos
daquilo que é nulo, são nulo também, acabaria por prejudicar todo o julgamento, né? Então, sendo nulo essa delação dele, basicamente acabaria o julgamento, porque seria muito difícil distinguir o que é e o que não é. Em relação a ele, as provas que ele produziu não podem ser utilizadas contra ele, né? Essa confissão dele não poderia ser utilizada contra ele, só se ficar comprovado que ele faltou com a lealdade com o Ministério Público, né? Mas é isso, né? Você contaminaria todo o julgamento, ele perderia todos os benefícios, acabaria que ele poderia ser julgado, né? E os outros poderiam, vamos dizer, entre aspas, escapar porque as provas seriam nulas. Pois é, agora, doutor, eu vou aproveitar aqui esse momento para agradecer o pessoal que está participando aqui, que está com a gente, ó. Né? Bom, o nome dele eu não vou falar não, mas a pergunta ele sabe. Como vai ser o julgamento mais aguardado do Brasil? Ele pergunta, vai ser injusto e muitas outras coisas, como sempre acontece aqui no Brasil. A Liberina tá aqui, ó, julgamento inédito, sem provas no Brasil. O Joel dá boa noite e o Robert Wagner diz, esse julgamento vai parar o país. E eu pergunto para o senhor aqui, para você vê algum indício de que Jair Bolsonaro pode estar sofrendo algum tipo de perseguição? Ao que tudo indica, o processo está correndo totalmente dentro do que rege a nossa lei do nosso país. Pergunto sempre isso, porque sempre tem, quando a gente está conversando sobre isso, sempre tem alguém, fala que é injusto, que não tem provas. Se houver alguma forma de encontrar um caminho para dizer assim, Bolsonaro está sendo injustiçado? Olha, eu acho que tem, numa acusação do tamanho do que é essa, sempre vão ter pontos controvertidos na narrativa ministerial. Eu acho que beira o impossível que eles tenham provas concretas de absolutamente todos os passos. Em alguma medida, você vai ter que pressupor certas coisas para caminhar na narrativa, porque você não consegue provar tudo. No caso aí do Bolsonaro, que existiu um plano, acho que nem os réus negam. Os pontos controvertidos são questões mais técnicas. Por exemplo, o crime precisa de grave ameaça e violência para acontecer. Qual que é a grave ameaça e violência que nós temos nesse caso? O 8 de janeiro. O que as defesas atacam é que a ligação desses réus com o 8 de janeiro não ficou provada, que o 8 de janeiro teria sido mais espontâneo. Então, se não tem grave ameaça e não tem violência, eles não podem ser condenados. Teve um plano, aí eles discutem, o Bolsonaro sabia, não sabia, tem indícios que ele sabia, né? Teve a questão da impressão do plano e depois a reunião logo depois com ele, um áudio ou outro que o Cid fala indiretamente, não com o Bolsonaro, mas fala com outra pessoa que o Bolsonaro está sabendo, né? Um áudio de WhatsApp. Então, assim, indícios de que ele sabia que o plano estaria acontecendo existem. Agora, essa questão, o 8 de janeiro foi planejado por eles, a coisa já fica mais controvertida. Eu, pessoalmente, não acho que esse pessoal invadiu, são pessoas, assim, entre as comuns, que invadiram a sede de três poderes. Eu acho que isso não acontece, né, de forma tão espontânea quando eles querem dizer que aconteça. Né, essas pessoas estavam na porta dos quartéis pedindo um golpe militar, o que por si só é crime. Né, é crime chegar às forças militares contra os poderes constituídos. Nada foi feito, eles foram incentivados, tiveram generais incentivando. Então, para mim, crer muito na ingenuidade de todos, de que eram pessoas, essa narrativa de que eram pessoas comuns, muito revoltadas com o resultado das eleições, que foram fazer um protesto e as coisas saíram de controle. Eu, de fato, não acredito nessa narrativa. Essa quebradeira, do jeito que aconteceu, né, com as forças policiais, do jeito que agiram, eu não acho que essa espontaneidade é tão espontânea assim. Então, que há vários indícios, há de fato. Há questões processuais mais controvertidas também, que a gente chama de fora do mérito, né? Eu acho que no mérito aí, indícios suficientes para você entender de que essas pessoas incentivaram e tentaram de alguma forma um golpe de Estado, eu acredito que sim, para responder a sua pergunta de forma clara. Questões processuais, eu acho que o Alexandre de Moraes, em várias medidas,
ele teve que ser mais duro pelos diversos ataques e tentativas de impedir que esse julgamento acontecesse da forma como está acontecendo, mas tiveram coisas, para mim, como advogado, inexplicáveis. Como ele, por exemplo, várias provas, que eram provas que não mudariam, eu acho, como a instrução aconteceu, como que as testemunhas foram ouvidas, que ele foi liberar o acesso aos advogados na hora das alegações finais. Isso, se acontece na primeira instância, por exemplo, se o juiz faz isso, é relativamente assim, tranquilo de tentar essa nulidade nas instâncias superiores. Ouviu todas as testemunhas e tinha parte das provas que eu não tive conhecimento. Né? A lei diz que no momento da primeira defesa, que é quando a gente viu aquele julgamento de recebimento da denúncia, já tem que ter acesso a tudo que a acusação tem. Né? Então por que não teve? Eu não acho que alterar muita coisa, né? Porque as provas que nós estamos vendo aí são provas quase que incontestes, áudios, documentos. Então, por que eu acho que, assim, na tentativa de ser muito duro, de talvez o medo de perder o controle, ele tomou algumas atitudes controversas que abriram margem para falar dessa perseguição, né? Sendo que se ele tivesse feito de forma diferente, o julgamento ia acontecer e não teria essa narrativa. Então, acho que isso aí, assim, na minha humilde opinião, foi um erro na condução desse processo que abre margem para esse tipo de narrativa, porque no mérito, né, repito, no mérito, eu não vejo como escapar muito da acusação, não. Pois agora, antes da gente continuar, vamos lembrar então aqui na nossa tela quem são os réus nesse núcleo chamado de núcleo crucial. Nós temos aí, ó, a gente já mostrou várias vezes para você, mas é importante que você saiba para saber exatamente, para mostrar para vocês quem é que vai estar em julgamento amanhã. A gente tem lá o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A gente tem Alexandre Ramagem, que é ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN. A gente tem Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil. A gente tem Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A gente tem o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Também o Mauro Cid, né? O que foi o delator ali, era ex-ajudante de ordens da Presidência da República. Temos também Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, né? E temos também ali o Walter Souza Braga Neto. Eles respondem por crimes de tentativa de golpe, ato violento contra o Estado Democrático de Direito, organização criminosa, armada e dano ao patrimônio. A única exceção é o deputado Alexandre Ramagem, que teve parte das acusações suspensa. Doutor Paulo, conta pra gente aqui sobre Ramagem. Pode-se dizer que ele está numa situação um pouco mais leve, um pouco mais tranquila do que a situação dos demais réus? Em relação ao Ramagem? Acredito que sim, né? Desculpa, o Ramagem teve uma parte suspensa, né? Exatamente. O deputado, a única exceção no caso, que é o deputado Alexandre Ramagem, que teve parte das acusações suspensas. Por algum momento ele conseguiu na defesa ele diminuir algumas das acusações dele. Qualquer uma, vamos pegar de um modo geral, dessas 5 acusações principais que a gente tem aí, tirar uma ou duas das acusações já alivia a barra de qualquer um dos acusados ali? Não, desculpa, eu perdi um pouquinho na pergunta. Não, o Ramagem, a parte que foi suspensa, que tem a ver com a atividade dele enquanto deputado, é muito pequena, não vai influenciar na pena. Então, assim, é tranquila? Mas eu não ficaria tranquilo se fosse ele. Né? É mais tranquilo, mas não quer dizer que é tranquilo. Porque os crimes que a pena vai pegar mesmo, não está suspenso em relação a ele, né? Suspenderam uma pequena parte. Agora, em relação às penas, eu acho que nesse ponto aí, eu acho que o Fux vai divergir, porque ele já ensaiou essa divergência. Ele entende que o crime de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se acusar a pessoa pelos dois é bis in idem. Né, que é se acusar a pessoa por 2 crimes pela mesma conduta. Ele acha que
o golpe de Estado absorve a abolição violenta do Estado de Direito. Então você tira um dos crimes com a pena alta, você tira ele é absorvido pelo outro. Né? Isso é o que a gente chama no direito penal de princípio da consunção. Então, eu acho que ele pode ensaiar isso, porque tendo uma absolvição em relação a um dos crimes, e se alguém acompanhar ele, aí entraria os embargos de divergência e poderia arrastar o final desse caso para o plenário para se discutir se entraria a abolição violenta do Estado, a tentativa, né, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e aí adiaria o fim dessa ação penal para muito mais tempo. Né? Então, eu acho que nas penas, se você acontecendo isso, você pode ter um resultado bem diferente. Você pode tirar aí 6, 7 anos de uma condenação. Né? Então, eu acho que essa discussão pode acontecer, porque o Fux já ensaiou isso, né, ali quando julgando o pessoal do 8 de janeiro. Certo, agora a gente já falou aqui no início, né, quanto tempo pode chegar, quanto cada uma das condenações é pena mínima e pena máxima. Dá pra gente ter uma ideia? Eu sei que é só uma projeção, a gente sempre faz essa pergunta, mas é porque fica todo mundo querendo saber. Afinal de contas, passado todo esse processo, né, você tem alguma dica, algum palpite, aliás, sobre a chamada dosimetria da pena do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? A quantos anos pode chegar? Estão falando, a gente falou do pessoal menor ali com 17 anos de prisão. Ele que é apontado como organizador, o articulador, a pessoa que comandou tudo, a pessoa que idealizou tudo. A quanto pode chegar a pena de Jair Bolsonaro? A gente tem como falar isso? Essa pergunta é difícil de fazer, é difícil de responder também assim, mas a gente consegue ter uma ideia? Será que ele fica preso uns 7 anos, 6 anos, depois vai para o regime semiaberto? Eu vi umas análises até que estavam chutando uma pena baixa. Eu, pessoalmente, não consigo ver isso. Eu acho que é uma questão de legitimidade do STF. Porque se você manda o pessoal que invadiu a sede de três poderes para a cadeia por 17 anos, né, tá certo, tem progressão, tem tudo, mas 17 anos de pena total. E desde aquela época se falava assim... esse pessoal aí é só a ponta. Cadê quem financiou? Né? Cadê os grandes? Quem estava por trás? Quem organizou? Necessariamente, né, o que o nosso Código Penal fala? Que cada um é punido na medida da sua culpabilidade. Então, se a pessoa que entrou na sede de três poderes e quebrou tudo tem uma pena de 17 anos, eu não consigo ver que a pessoa que organizou isso, porque a acusação é essa. Acho que ele, de alguma forma, influiu no 8 de janeiro, que, como eu expliquei antes, seria a parte violenta da tentativa de golpe. Então, né, precisa dessa ligação para se entender pelo crime. Então, se quem estava lá, né, pegou 17 anos, quem era responsável por isso, os cabeças disso, vão ter que necessariamente pegar uma pena mais alta. Eu acredito que a pena, assim, mas é só uma intuição, né, que na dosimetria o Alexandre, bem como a primeira turma do STF, vai pesar para 25 anos para mais, chegando em 30. Eu acho. Né? Teremos que ver. Mas eu até com uma questão de legitimidade das decisões que mandou esse tanto de pessoa para a cadeia por 17 anos. Né? Então, imagina se você está lá, né, depois de todas essas discussões, discutindo anistia no Congresso e tudo, aquela pressão da direita, que a fulana pichou com batom, é uma mãe de família, a senhorinha lá, que é a avó de não sei quantos, o vendedor de pipoca. Se o cara pegou 17 anos, depois dessa pressão toda para mandar e tal, aí você manda quem supostamente organizou tudo, incentivou isso tudo, a 10, você está abrindo, né, para muito mais questionamentos, né? Então eu acredito que eles vão necessariamente condenar, eles vão ter que pesar a mão por uma questão até de legitimidade das outras decisões e manter de pé toda essa narrativa que foi construída. Paulo Corsara, advogado criminalista, mais uma vez com a gente aqui no Tempo News. Muito obrigado pela sua participação, sempre muito esclarecedora, quase co-apresentadora aqui. A gente está sempre precisando de você. Falou, vamos correr atrás dele para ele explicar para a gente essa história toda aqui. Obrigadão, viu? Eu fico à disposição sempre que precisarem, pode me chamar. Eu agradeço, adoro estar aqui. Tá joia. Nesse espaço. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite.
voltar a falar com a Lara Alves aqui, né, Lara, porque além do aspecto criminal, né, que envolve, você já até adiantou um pouco lá no começo do jornal, que envolve esse processo todo, há também a disputa política, né? Uma das grandes questões é: quem é que vai herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está inelegível e cada vez mais distante da disputa? No fim de semana, inclusive, o governador de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, afirmou que, se eleito presidente, no ano que vem vai conceder o indulto a Jair Bolsonaro. Julgou assim, né? Julgou o balde d'água e disse: olha, gente, sou candidato. Foi o que ele disse, praticamente. Todo mundo querendo morder um pedacinho ali, né, Lara? Pois é, André, dá para chamar o espólio do Bolsonaro como o grande espólio da direita ou ainda um espólio de $1 milhão. É de fato uma disputa muito grande para saber quem vai herdar o capital político do ex-presidente. E aí a gente tem alguns movimentos que são muito importantes. Bolsonaro está inelegível desde o ano de 2023, quando foi julgado, inclusive em casos diferentes no Tribunal Superior Eleitoral, e pegou aí 8 anos de inelegibilidade. O primeiro caso pela reunião com os embaixadores, na qual ele tentou descredibilizar o sistema de votação no Brasil, e fez muitas críticas ao sistema eleitoral, tentando pôr em xeque a validade das eleições naquele ano de 2022. Pois bem, a gente tem um Bolsonaro inelegível e durante todo o tempo em que ele esteve solto, hoje precisamos lembrar, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no âmbito do inquérito que investiga as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Durante todo o tempo em que esteve solto, Jair Bolsonaro se disse candidato e disse que conseguiria sim reverter a questão da inelegibilidade. Ele nunca aceitou que outra pessoa ocupasse esse cargo como liderança da direita e que puxasse para si os votos em 2026. A gente tem uma disputa política muito importante com figuras como Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, Eduardo Bolsonaro, que é deputado e está nos Estados Unidos desde o início do ano, ali disputando o espólio político. Também temos a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Existe uma movimentação ali na família Bolsonaro por uma campanha, abro aspas, eu voto em Bolsonaro. Não quer dizer necessariamente votar no Jair Bolsonaro, mas em alguém da família Bolsonaro. Internamente, muitas lideranças da direita têm cobrado, e principalmente ali dos partidos de centrão, União Brasil, PP, Republicanos, que Bolsonaro se posicione e já indique quem será o seu candidato, o seu sucessor ali na disputa em 2026. Nisso, a gente tem inclusive um ponto muito importante falando sobre a questão do Tarcísio de Freitas. Este é um nome para a gente ficar bastante atento nos próximos meses para entender qual vai ser o destino do Tarcísio. Ele é ali bastante cortejado pelo presidente do PL de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Na semana passada ele deu uma entrevista e disse que numa reunião com governadores, o Tarcísio de Freitas já disse que, se candidato for à presidência da República, ele migra para o Partido Liberal, mas isso não é uma unanimidade. Até porque na semana passada nós também tivemos aqui em Brasília o aniversário do Republicanos, partido ao qual é filiado Tarcísio de Freitas, e o presidente da sigla, o deputado Marcos Pereira, fez um aceno para Tarcísio como seu candidato. Hoje, por exemplo, eles publicaram uma postagem juntos no Instagram dizendo que tinham se reunido para discutir sobre a anistia. Além de presidente do Republicanos, o Marcos Pereira é uma liderança bastante importante na Câmara dos Deputados. Então a gente tem esse movimento do Republicanos tentando puxar para si uma pauta que é historicamente nos últimos anos capitaneada pelo PL, a questão da anistia. Então existe ali uma disputa entre Republicanos e PL para saber quem fica com Tarcísio, com quem Tarcísio vai escolher sair candidato em 2026, mas já é uma verdade quase unânime, tratada como certa aqui em Brasília, que o nome do centrão é Tarcísio de Freitas e inevitavelmente deve ser também o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro.